Olá, meu nome é Franco e vou apresentar nosso projeto Guarda-Volumes com Reconhecimento Facial, FaceLook. Esse é o nosso projeto de Oficina de Integração 2, orientado pelo professor Daniel Rossato, e o meu grupo sou eu, Franco, Johnny e Matheus. A nossa motivação pode ser descrita por um cenário hipotético de uma praia, por exemplo. Então, em uma praia, acaba sendo um pouco inconveniente, às vezes, manter o cuidado de certos pertences que foram levados junto. Por exemplo, celulares, chaves, carteiras, etc. Então, em alguns casos, se faz uso de guarda-volumes para amenizar um pouco esse problema. Então, os pertences são guardados no guarda-volumes, a pessoa tem uma chave para acessá-los depois e consegue fazer suas atividades lá de uma forma um pouco mais fácil. O problema é que a presença da chave em si acaba sendo um pouco inconveniente também, porque sem a chave não se consegue acessar os conteúdos novamente ou acaba se tendo algum problema. Então, a nossa proposta é criar um guarda-volumes de tamanho adaptável com reconhecimento facial, de forma que o usuário pode guardar os seus pertences sem se preocupar em perder uma chave. Então, nesse sentido, os nossos requisitos principais são: primeiro, disponibilizar ao usuário um espaço para guardar seus volumes. Depois, a liberação das gavetas por um sistema de reconhecimento facial. E, além disso, disponibilizar uma interface que permita a interação com o usuário e também implementar um sistema de gerenciamento e controle de uso dos compartimentos, tendo um certo histórico de uso e também funções adicionais de administrador. Para ver isso de uma forma um pouco mais de alto nível, nós temos o nosso diagrama de blocos. Então, a nossa peça central aqui é o Raspberry Pi. Ele é quem faz o controle do cerne de toda a operação. Isso inclui mostrar instruções para o usuário de acordo com o display, obter o input de botões, informando as preferências do usuário, ler dados da câmera para fazer o reconhecimento facial posteriormente, e também controlar um módulo de relays, que nesse caso controla a abertura das trancas, que no nosso caso são do tipo solenoide. Então, dessa forma, todo esse processamento de reconhecimento facial e também de acionamento de periféricos é feito no Raspberry Pi. O módulo Relay basicamente seleciona qual tranca vai ser aberta. E são essas as duas peças principais aqui. O Raspberry Pi, quando se faz as operações de abertura, por exemplo, ou de registro de uma face, ele se comunica com esse sistema de gerenciamento externo para tanto persistir os dados quanto manter algum certo controle. Então, quando inicializado, ele pega algumas configurações desse sistema de gerenciamento e ele também alimenta-o com dados adicionais de execução. Esse sistema de gerenciamento pode ser acessado pelo administrador através de uma interface web, autenticada, claro, de forma que é possível acessar tanto o histórico de uso, até com as faces registradas, e também mudar alguns parâmetros da Raspberry Pi, que vão ser novamente usados quando da reinicialização dela. Do guarda-volume consiste em duas partes principais: a caixa dos componentes eletrônicos e o módulo do guarda-volume, onde suas geometrias foram cuidadosamente projetadas para evitar o uso de suportes no momento de realizar a impressão 3D, o que ajudou a economizar material e tempo de impressão. Aqui temos uma vista lateral do guarda-volumes completo, uma visão frontal onde pode-se observar os 4 módulos individuais e aqui temos um corte lateral onde pode-se observar o mecanismo de trava projetado para as gavetas. Bom, em relação ao hardware, ao receber um sinal de 5 volts, nós passamos por um fusível para reduzir a chance de queimar algum componente. O microcontrolador que estamos utilizando é uma Raspberry Pi, e para permitir que o usuário interaja com o nosso sistema, é utilizado tanto um display LCD
quanto 2 botões. Aqui nós temos um decoder 3/8. Ele possui duas funções. A primeira delas é reduzir ao máximo a quantidade de portas necessárias da Raspberry para fazer o acionamento de todos os compartimentos do guarda-volume. A outra função dele é que, para fazer o acionamento do guarda-volume, nós precisamos utilizar relés. Esses módulos de relés que nós temos utilizam 5 volts, porém o Raspberry ele tem saída de 3.3 volts. Dessa forma, esse decoder ele consegue entender 3.3 volts da Raspberry como sinal lógico 1 e emitir a saída necessária como 5 volts. Dessa forma, resolvemos esse problema. Juntamente com cada relé, nós temos uma trava solenoide em cada um dos compartimentos. Essa trava solenoide é o que utilizamos literalmente para travar os nossos compartimentos e conseguir controlar quando o nosso guarda-volume está aberto ou fechado. Juntamente com o solenoide é utilizado um diodo de flyback. Para que seja mais interativo para o usuário conseguir saber quando o sistema está acionado, quando o compartimento está aberto, também é utilizado um LED que ele liga no momento que a trava está acionada. Sobre hardware, é isso. Na parte de controle de trancas do software, nós temos uma máquina de estados relativamente simples. Então, a partir do estado inicial, qualquer botão apertado entende-se que o usuário quer começar uma interação. Esse passo é importante para evitar interações indesejadas. Por exemplo, se fosse verificada sempre uma face em frente à webcam, poderia ser detectada uma face muito pequena, por exemplo, ou alguém que passou sem querer. Então, exige-se uma interação do usuário. A partir dessa interação, vai-se para um estado de reconhecimento. Ali são feitas várias tentativas de recorte de uma face e descrição dessa através de um descritor, que seria basicamente uma parametrização ou uma leitura em termos de posições de parâmetros faciais para checar-se a similaridade. Se isso não for possível e passar-se um certo tempo, volta-se ao estado inicial com uma mensagem de erro. Se esse processo for bem sucedido, então essa face processada é utilizada no estado de abertura. Nesse estado, vão ser verificadas as reservas atuais e as faces registradas. Se a face que foi lida for suficientemente parecida com uma dessas, então a gaveta correspondente vai ser aberta. Se não, então há duas opções. Se o armário estiver lotado, volta-se para o estado inicial com uma mensagem de erro também. E se não, uma nova reserva vai ser feita. A partir do momento em que uma gaveta é aberta, que seria nesses dois casos, no caso de uma reserva existente e no caso de uma reserva nova, é permitido ao usuário manter ou não a sua reserva de acordo com uma interação. Se o usuário escolhe por manter sua reserva, então ela persiste. Se não, ou se o usuário não responde em um certo período, entende-se que ele não quer continuar com a sua reserva e essa é descartada. Além disso, no caso, isso explicado foi o fluxo principal. Além disso, se uma configuração específica estiver ativa no momento da inicialização do dispositivo, tem-se também o estado de admin, que permanece por algum tempo desde a inicialização e permite que qualquer pessoa, no caso um administrador, abra qualquer gaveta sem a necessidade de reconhecimento facial. Isso pode ser útil para, por exemplo, resolver problemas de reservas que foram mantidas indefinidamente sem necessidade. Foi desenvolvido um software de gerenciamento que permite monitorar o estado de ocupação atual do guarda-volume. Como podemos ver, o painel de monitoramento nos apresenta o número total de gavetas disponíveis, o número de gavetas ocupadas e a porcentagem da ocupação do guarda-volume, onde adicionalmente é apresentado um listado de todas as ocupações em aberto, onde é apresentado
a imagem do usuário, a data e hora da entrada, o identificador da gaveta e o tempo pulsado em minutos. Adicionalmente, foi implementado um painel que mostra o histórico de ocupações do guarda-volume, onde no início mostra métricas de uso e tempo médio de uso dos últimos 30 dias, e a seguir um listado de todas as ocupações, tanto encerradas como em aberto, onde para as ocupações encerradas é mostrado a data e hora da saída. Após concluído os testes dos módulos individuais, foi procedido com a integração e montagem do protótipo final. A seguir, será apresentado um vídeo do guarda-volumes montado e funcionando segundo os requisitos propostos. Conclusões finais. Algumas considerações que podemos ter é que todos os requisitos propostos foram concluídos com sucesso. Pensamos também que poderia haver algum problema na parte de reconhecimento facial, porém tudo funcionou corretamente. Não tivemos também grandes problemas na parte do nosso cronograma. Em relação a trabalhos futuros, pensamos em fazer testes com outros modelos de reconhecimento facial, a fim de tentar otimizar e melhorar ao máximo o nosso sistema. Pensamos também na implementação de um sistema de detecção de fotografias. E por último, a nossa principal ideia é a adaptação do nosso modelo para torná-lo um modelo comercial, seja aumentando a segurança, reduzindo custos e deixando o sistema até mais eficiente e aumentando sua escalabilidade. Em relação ao nosso cronograma, a maior parte do tempo foi utilizado na estrutura mecânica, ou seja, na impressão e montagem do nosso modelo 3D. No nosso cronograma, a maior parte do tempo utilizado foi o tempo da estrutura mecânica, ou seja, o tempo que gastamos tanto na impressão quanto na montagem da nossa estrutura. O tempo restante foi utilizado tanto para fazer a proposta, o bloco, o hardware, o software e a integração de tudo. E ao final, foram estimadas 303 horas e foram realmente gastas 276 horas. Aqui podemos visualizar o tempo gasto por cada integrante do grupo nesse projeto. Em relação aos custos do projeto, inicialmente foi estimado um custo total de R$ 1.652. Porém, o valor a ser gasto estimado é apenas R$ 552, visto que um dos nossos integrantes já possui tanto a Raspberry quanto a câmera, diminuindo assim o nosso custo. O valor realmente gasto ao final do projeto foi de R$ 507,33. Aqui podemos ver as referências bibliográficas utilizadas nesse projeto. Muito obrigado.